Essa história começa numa fase da vida que eu prefiro não revisitar com frequência. Eu estava desempregado, com as contas acumuladas, cartão de crédito estourado, e meu único passatempo era torcer para que o aplicativo do banco abrisse sem travar de vergonha. A situação era crítica. Cada dia era uma batalha contra a ansiedade e a incerteza. O desespero começava a se instalar, e a cada notificação de boleto atrasado, um frio na espinha me percorria. Eu me sentia um náufrago em um mar de dívidas, sem um bote salva-vidas à vista. A geladeira estava mais vazia que a minha conta bancária, e a perspectiva de um futuro melhor parecia cada vez mais distante. Minha autoestima estava no chão, e a cada não entrevistas de emprego, eu me afundava ainda mais no poço da autocomiseração. A pressão da família e dos amigos, mesmo que bem intencionada, só aumentava o peso nos meus ombros. Eu precisava de uma saída, de uma luz no fim do túnel, de qualquer coisa que me tirasse daquela espiral descendente. Foi então que, em meio a essa escuridão, um raio de esperança surgiu, ou pelo menos, foi o que eu pensei na época. Um amigo, com a melhor das intenções, me mandou uma vaga de emprego por mensagem. Ele disse que era algo simples, administrativo, com um salário razoável e poucas exigências. À primeira vista, parecia bom demais para ser verdade. E quando algo parece fácil demais, normalmente um detalhe escondido, uma pegadinha, um abismo disfarçado de oportunidade. Mas eu não tinha muitas opções. Minha situação era tão desesperadora que qualquer fio de esperança, por mais frágil que fosse, era agarrado com unhas e dentes. Aceitei o link e marquei a entrevista. No dia marcado, a jornada começou. Peguei um ônibus lotado, daqueles que parecem ter sido projetados para testar os limites da paciência humana. O cheiro de suor, a música alta de algum celular, o empurra-empurra constante, tudo contribuía para a atmosfera de um dia que prometia ser, no mínimo, inesquecível. Fui até o endereço. O prédio ficava no centro da cidade, mas não exatamente na parte onde os escritórios são modernos e convidativos. Era uma área onde os prédios pareciam estar lá desde a década de 70 e ninguém nunca mais havia tocado neles. As fachadas eram cinzentas, as janelas empoeiradas, e a sensação era de que o tempo havia parado ali. O hall de entrada estava vazio. Havia um ventilador antigo funcionando no canto, fazendo um barulho irritante e ineficaz contra o calor abafado. Não havia recepcionista, segurança, nada. Apenas um elevador com a porta entreaberta, que fazia um ruído metálico toda vez que se movimentava, como um gemido de dor. Uma sensação estranha me invadiu. Um pressentimento de que algo não estava certo. Mas a necessidade era maior que o medo. Mesmo com receio, entrei. A entrevista era no 12º andar, mas o elevador parou sozinho no 11º. Fiquei alguns segundos parado, em dúvida se apertava novamente o botão ou se apenas aceitava meu destino e saía dali mesmo. A indecisão me corroía. Meu instinto gritava para eu fugir, mas a voz da razão, ou da necessidade, me prendia ali. Antes que eu tomasse qualquer decisão, um homem entrou no elevador. Vestia um paletó bege amassado e carregava uma prancheta. Ele olhou para mim como se já me conhecesse, com um sorriso enigmático que não me inspirava confiança. Entrevista no 12º? Perguntou, com uma voz rouca e um olhar penetrante. Balancei a cabeça afirmando. Ele sorriu, mas o sorriso não parecia autêntico. Era um sorriso forçado, quase um tique nervoso. Apertou o botão e subimos. O elevador, com seus gemidos metálicos, parecia nos levar para um destino incerto. No andar certo, saímos para um corredor estreito, com piso de madeira gasto e iluminação fraca. As lâmpadas piscavam, criando um ambiente sombrio e claustrofóbico. À direita, uma porta de vidro com o nome da empresa em letras quase apagadas. À esquerda, uma sala de espera. Foi ali que percebi que algo não estava normal. Na sala, havia outras pessoas esperando. Mas o ambiente parecia mais uma sala de audições para um filme alternativo do que uma entrevista de emprego tradicional. Um homem de terno dormia sentado, com os braços cruzados e a cabeça encostada na parede, roncando suavemente. Uma mulher com óculos coloridos mexia em pedras e cristais sobre a mesa de centro, murmurando algo ininteligível. Outro rapaz falava sozinho, como se ensaiasse falas para uma peça de teatro. Tudo muito silencioso. Ninguém trocava olhares. A tensão era palpável, quase sufocante. Sentei em uma cadeira no canto e esperei. 10 minutos se passaram.
Depois 20, 30. A cada minuto que passava, a estranheza do lugar aumentava. Eu me perguntava se estava no lugar certo, se aquilo era realmente uma empresa séria. Mas a necessidade de um emprego me impedia de sair correndo. Quando finalmente fui chamado, atravessei uma porta pesada de madeira escura. Do outro lado, um escritório mal iluminado, com uma única janela coberta por persianas tortas, que mal deixavam a luz do sol entrar. O homem sentado atrás da mesa parecia ter saído de um filme de suspense. Terno cinza, cabelo milimetricamente penteado, olhar fixo e inexpressivo. Não disse bom dia. Apenas pediu que eu sentasse, com um gesto seco e impessoal. Você está aqui pela vaga do administrativo? Confirmou. Ele folheou alguns papéis que não pareciam ter meu currículo. Seus olhos percorriam as páginas com uma intensidade que me deixava desconfortável. Qual fruta representa sua personalidade? Pensei que tivesse ouvido errado. Mas ele não repetiu. Apenas me encarava, esperando uma resposta. Demorei alguns segundos para processar. A pergunta era tão absurda que eu não sabia se ria ou se chorava. Mas a seriedade do seu olhar me fez engolir o riso. Então respondi, tentando manter a compostura, mesmo que por dentro eu estivesse em pânico: uma maçã. Simples por fora, mas com estrutura firme por dentro. Ele fez uma anotação. Sem reação. Nenhuma mudança em sua expressão. Continuou com perguntas cada vez mais desconexas. O que você faria se estivesse preso num elevador com um desconhecido por 3 horas? Você acredita em coincidências ou em propósitos? Tudo parecia um teste psicológico disfarçado. Mas eu não tinha ideia do que estavam testando. Minha mente girava, tentando encontrar lógica no ilógico. Eu me sentia como um rato em um labirinto, sem saber para onde ir. Quando achei que a entrevista estava no fim, ele se levantou e disse, com um tom de voz que me arrepiou: agora começa a parte prática. E então, a situação ficou ainda mais estranha. Parte 2, o teste prático. Quando ele disse agora começa a parte prática, eu tive um breve momento de dúvida se aquilo era mesmo uma empresa, ou uma experiência social, um experimento bizarro. Ele se levantou da cadeira com um movimento quase ensaiado, caminhou até uma porta lateral e me pediu para segui-lo. Atravessamos um corredor com lâmpadas fracas, que piscavam como se estivessem cansadas, prestes a desistir. Do outro lado, uma sala ampla, vazia, com piso de concreto e algumas caixas empilhadas nos cantos, como se tivessem sido abandonadas ali há anos. No centro da sala, uma mesa dobrável de plástico branco. Sobre a mesa, uma caixa de papelão comum, dessas de supermercado. E dentro da caixa, um peixe. Sim, um peixe. Vivo. Em um aquário improvisado com água pela metade. Eu pisquei, tentando entender o que estava acontecendo. Um peixe? Em uma entrevista de emprego? Aquilo era surreal. Ele me entregou uma ficha impressa com instruções. Li em silêncio, sentindo o coração acelerar. Objetivo: transportar o peixe da mesa até a prateleira azul, no canto oposto da sala, sem deixar cair nenhuma gota de água. O tempo limite é de 2 minutos. Você será avaliado em silêncio. Olhei para ele esperando alguma explicação. Nenhuma. Ele apenas apontou o cronômetro. Pode começar. Minha mente estava em branco. Eu não sabia se aquilo era uma piada de mau gosto, um teste de sanidade, ou se eu havia entrado em um episódio de Além da Imaginação. Mas a seriedade do seu olhar me fez agir. Com as mãos trêmulas, peguei a caixa com o peixe. Cada passo era uma tortura. O aquário balançava. A água ameaçava transbordar. Eu me sentia um equilibrista em uma corda bamba, com um peixe como prêmio. Cheguei à prateleira azul, coloquei a caixa com cuidado e olhei para o entrevistador. Ele apenas assentiu, sem uma palavra. A sensação de alívio foi imensa, mas a confusão era ainda maior. Parte 3, o começo da fuga. Depois do teste do peixe e da ligação com a cliente que queria trocar um guarda-chuva por um helicóptero, eu comecei a desconfiar que aquilo não era apenas uma entrevista estranha. Era algum tipo de armadilha, uma pegadinha, um pesadelo que eu não conseguia acordar. Voltei para a primeira sala. O entrevistador não estava mais lá. A mesa estava vazia. A cadeira, girando levemente, como se alguém tivesse saído dali segundos antes. Esperei por alguns instantes, mas ninguém apareceu.
A solidão da sala me oprimia. Decidi sair. Caminhei até a porta. Trancada. Girei a maçaneta novamente, com um pouco mais de força. Nada. O pânico começou a tomar conta de mim. Voltei ao corredor, procurando outra saída. Tudo silencioso. O tipo de silêncio que parece ter som, que ecoa em sua mente e te deixa ainda mais assustado. Ao fundo, ouvi passos. Lentos. Ecoando pelo corredor de piso de madeira. Meu coração disparou. Quando me virei, não havia ninguém. Mas uma das luzes do teto estava oscilando com mais frequência, como se a energia estivesse falhando. Continuei andando, cada passo um misto de medo e determinação. Eu precisava sair dali. A sensação de estar preso era sufocante. Parte 4. A entrevista nunca acabou. Depois que consegui escapar por aquela janela e voltei para a rua, minha única reação foi caminhar o mais longe possível daquele prédio. Não corri. Não gritei. Só fui andando, em silêncio, como quem acabou de sair de um sonho muito estranho e está tentando acordar antes de mais alguma coisa acontecer. A realidade parecia distorcida. Cheguei até a estação de metrô. Sentei no banco da plataforma, ainda sem saber o que pensar. Minha mente tentava processar os eventos bizarros que acabará de vivenciar. Tentei racionalizar. Talvez fosse uma empresa especializada em dinâmicas não convencionais. Ou alguma espécie de processo seletivo secreto, uma forma de testar a resiliência e a capacidade de adaptação dos candidatos. Mas nada daquilo parecia minimamente justificável. Pensei em denunciar. Mas denunciar o quê, exatamente? Qual seria a frase? Boa tarde, quero fazer uma denúncia. Fui numa entrevista de emprego e me pediram para carregar um peixe e atender uma mulher que queria um helicóptero. Seria mais fácil pedirem um relatório sobre a influência do vento no humor das formigas. Eu sabia que ninguém acreditaria em mim. A história era tão absurda que parecia ter saído de um roteiro de comédia. E o pior de tudo, o mistério do amigo e a carta na porta ainda me assombravam. Aquele dia, a pior entrevista de emprego da minha vida, se tornou um marco, uma cicatriz que me lembrava que a realidade pode ser muito mais estranha do que a ficção. E que, às vezes, a busca por um emprego pode te levar a lugares que você nunca imaginou. Lugares onde peixes são transportados, helicópteros são solicitados, e a sanidade é testada ao limite. E o mais engraçado, ou trágico, é que eu ainda não sei se fui aprovado ou reprovado. Talvez a entrevista nunca tenha realmente acabado. Asterisco asterisco a profundidade do desespero e a falsa esperança asterisco asterisco. Naqueles dias sombrios, a palavra desempregado parecia um carimbo invisível na minha testa, visível apenas para mim, mas que me pesava como uma âncora. Cada manhã era um lembrete cruel da minha situação. O café, antes um ritual prazeroso, tornará-se um amargo gole de realidade. Eu me via no espelho e mal reconhecia a pessoa ali. O brilho nos olhos havia se apagado, substituído por uma sombra de preocupação constante. A cada notificação do banco, meu coração dava um salto, um misto de medo e resignação. O cartão de crédito, antes um símbolo de liberdade, agora era um grilhão, me prendendo um ciclo vicioso de dívidas e juros. Eu tentava me distrair, mas a mente insistia em voltar para o mesmo ponto. A falta de dinheiro, a incerteza do amanhã. Minha única fuga era o sono, mas mesmo assim, os pesadelos me perseguiam, repletos de contas a pagar e portas se fechando. A ironia era que, mesmo com tanto tempo livre, eu me sentia mais ocupado do que nunca, lutando contra a maré da desesperança. E então, a mensagem do meu amigo. Um lampejo de luz, um convite para sair do abismo. A vaga parecia perfeita, quase um presente dos céus. Simples, administrativo, salário razoável, poucas exigências. As palavras ecoavam na minha mente como uma melodia suave, quase me fazendo esquecer a desconfiança que sempre me acompanhava. Afinal, a vida já me ensinara que o caminho mais fácil geralmente leva ao precipício. Mas a fome, a necessidade, a urgência de mudar a situação eram mais fortes do que qualquer pressentimento. Eu me agarrei àquela oportunidade como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira no meio do oceano. A esperança, por mais tênue que fosse, era um bálsamo para minha alma ferida. Eu não podia me dar ao luxo de duvidar, de questionar. Eu precisava acreditar. E assim, com um misto de otimismo forçado e desespero latente, confirmei a entrevista.
Asterisco asterisco a jornada para o desconhecido asterisco asterisco. O dia da entrevista amanheceu com um sol tímido, quase envergonhado de iluminar a minha jornada. O ônibus, um monstro de metal e gente, me engoliu em seu interior abafado. O cheiro de suor, a mistura de perfumes baratos e o burburinho de conversas paralelas criavam uma sinfonia caótica. Eu me espremia entre os passageiros, sentindo cada solavanco do veículo como um lembrete da minha insignificância. O trajeto parecia interminável, cada parada uma eternidade. Eu observava as pessoas ao meu redor, cada uma com sua própria história, seus próprios problemas, e me perguntava se alguém ali sentia o mesmo peso que eu carregava. A cidade passava pela janela, um borrão de prédios e carros, indiferente à minha angústia. Cheguei ao endereço. O prédio, uma estrutura antiga e imponente, parecia ter sido esquecido pelo tempo. As janelas, empoeiradas e opacas, refletiam um céu cinzento. A fachada, antes grandiosa, agora exibia as marcas do abandono. Era como se o próprio edifício estivesse cansado, resignado ao seu destino. O contraste com os prédios modernos e reluzentes do centro era gritante. Ali, a história parecia ter parado, congelada em uma época distante. O hall de entrada, um espaço amplo e vazio, ecoava meus passos. O ventilador antigo, com suas pás girando lentamente, produzia um som monótono, quase hipnótico. A ausência de recepcionista, de segurança, de qualquer sinal de vida, era perturbadora. Apenas o elevador, com sua porta entreaberta, convidava ao desconhecido. O ruído metálico, um lamento constante, parecia me alertar sobre o que estava por vir. Meu instinto gritava para eu fugir, para correr para longe daquele lugar. Mas a necessidade, a maldita necessidade, me impedia. Eu respirei fundo, tentando acalmar o coração acelerado, e entrei no elevador, rumo ao 12º andar, rumo ao meu destino incerto. Asterisco asterisco o encontro inesperado no elevador asterisco asterisco. O elevador, com sua lentidão agonizante, parou no 11º andar. Um arrepio percorreu minha espinha. Seria um sinal? Um aviso? Meu corpo tensionou, pronto para a fuga. Mas a porta se abriu, revelando um homem. Ele vestia um paletó bege amassado, que parecia ter sido tirado de um filme antigo. Em suas mãos, uma prancheta, como um acessório de um burocrata esquecido. Seus olhos, fixos nos meus, pareciam me sondar, me desvendar. Um sorriso enigmático brincava em seus lábios, um sorriso que não transmitia confiança, mas sim uma estranha sensação de que ele sabia algo que eu não sabia. Ele perguntou, com uma voz rouca que parecia vir de um túmulo: entrevista no 12º? Eu apenas balancei a cabeça, afirmando, incapaz de proferir uma palavra. Meu cérebro estava em curto-circuito, tentando processar a estranheza da situação. Ele apertou o botão do 12º andar, e o elevador, com seus gemidos de metal enferrujado, retomou sua ascensão lenta e dolorosa. Cada andar parecia uma eternidade, e o silêncio entre nós era tão denso que eu podia quase tocá-lo. Eu me perguntava quem era aquele homem, e por que ele parecia tão à vontade naquele cenário bizarro. A tensão no ar era quase palpável, e eu sentia um frio na barriga, um pressentimento de que algo muito errado estava prestes a acontecer. Mas a curiosidade, ou talvez a teimosia, me impedia de recuar. Eu precisava saber o que me esperava no 12º andar. Asterisco asterisco a sala de espera do absurdo asterisco asterisco. Finalmente, as portas do elevador se abriram, revelando um corredor estreito, com piso de madeira gasto e uma iluminação tão fraca que parecia mais um convite à escuridão do que à clareza. As lâmpadas, piscando intermitentemente, criavam um jogo de sombras que distorcia a realidade. À direita, uma porta de vidro com o nome da empresa, em letras quase apagadas, como se a própria identidade da empresa estivesse se desvanecendo. À esquerda, uma sala de espera. Foi ali que a ficha caiu. Aquilo não era uma entrevista comum. O ambiente parecia mais uma sala de audições para um filme alternativo, um palco para o bizarro. As pessoas ali presentes eram personagens de um roteiro surreal. Um homem de terno, com a gravata frouxa e o cabelo despenteado, dormia profundamente, roncando em um ritmo constante, alheio a tudo ao seu redor. Uma mulher, com óculos coloridos que pareciam ter saído de um carnaval, mexia em pedras e cristais sobre a mesa de centro, murmurando algo ininteligível, como se estivesse invocando espíritos ancestrais. E um rapaz, com um olhar perdido no vazio, falava sozinho,
ensaiando falas para uma peça que só existia em sua mente. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelos roncos do homem, os murmúrios da mulher e as divagações do rapaz. Ninguém trocava olhares, ninguém se atrevia a quebrar a estranha harmonia daquele lugar. A tensão era palpável, um véu invisível que cobria a todos. Eu me sentei em uma cadeira no canto, tentando me misturar à paisagem, observando cada detalhe, cada movimento, cada sussurro. 10 minutos se passaram, depois 20, 30. A cada minuto, a estranheza aumentava, e a minha paciência diminuía. Eu me perguntava se aquilo era um teste, uma pegadinha, ou se eu havia, de alguma forma, entrado em uma dimensão paralela. Mas a necessidade de um emprego, a urgência de sair daquela situação financeira desesperadora, me mantinha ali, preso naquele limbo de incertezas. Eu me sentia como um peixe fora d'água, um intruso em um mundo que não fazia sentido. Mas eu precisava aguentar, precisava descobrir o que estava por trás daquela fachada de normalidade. E assim, com o coração acelerado e a mente em alerta, esperei pelo meu destino. Asterisco asterisco o entrevistador e as perguntas absurdas asterisco asterisco. Quando finalmente fui chamado, a porta pesada de madeira escura rangeu, revelando um escritório mal iluminado, com uma única janela coberta por persianas tortas, que mal deixavam a luz do sol entrar. O ar era pesado, denso, carregado de uma energia estranha. O homem sentado atrás da mesa parecia ter saído de um filme de suspense. Terno cinza, cabelo milimetricamente penteado, olhar fixo e inexpressivo. Seus olhos, como duas fendas escuras, me observavam com uma intensidade que me fazia sentir nu, exposto. Ele não disse "Bom dia". Apenas pediu que eu sentasse, com um gesto seco e impessoal, como se eu fosse apenas mais um objeto em sua sala. A atmosfera era tão tensa que eu podia ouvir meu próprio coração batendo descompassado. Ele folheou alguns papéis que, com certeza, não eram o meu currículo. Seus olhos percorriam as páginas com uma velocidade impressionante, como se estivesse lendo um código secreto. E então, a primeira pergunta, a que deu o tom para o resto da entrevista: qual fruta representa sua personalidade? Eu pisquei, certo de que havia entendido mal. Mas seu olhar fixo, sem um pingo de ironia, me dizia que a pergunta era séria. Minha mente, em um ato de autopreservação, começou a procurar por respostas. Uma banana? Não, muito mole. Uma laranja? Talvez, mas a casca é muito grossa. E então, a resposta veio, como uma inspiração divina: uma maçã. Simples por fora, mas com estrutura firme por dentro. Eu me senti um gênio, um poeta, um filósofo. Ele apenas fez uma anotação, sem esboçar qualquer reação. E então, as perguntas continuaram, cada uma mais bizarra que a outra. O que você faria se estivesse preso num elevador com um desconhecido por 3 horas? Eu pensei em responder rezaria para que ele não fosse um fã de música sertaneja, mas me contive. Você acredita em coincidências ou em propósitos? Eu queria dizer acredito que preciso de um emprego, mas me limitei a uma resposta vaga e filosófica. A cada pergunta, eu me sentia mais e mais como um participante de um reality show bizarro, onde o prêmio era um salário mínimo e a dignidade era opcional. Eu estava exausto, mentalmente esgotado, mas a entrevista parecia não ter fim. E então, quando eu já estava prestes a desistir, ele se levantou e disse, com um tom de voz que me deu calafrios: agora começa a parte prática. E foi aí que a coisa ficou realmente estranha. Asterisco asterisco o teste do peixe, uma metáfora da vida, ou apenas um peixe em uma caixa, asterisco asterisco. Quando ele disse agora começa a parte prática, uma parte de mim esperava uma planilha de Excel, um teste de digitação, algo normal. Mas a normalidade havia abandonado aquele prédio há muito tempo. Ele me guiou por um corredor escuro e empoeirado, com lâmpadas que piscavam como se estivessem em seus últimos suspiros. O ar era pesado, com um cheiro de mofo e de sonhos desfeitos. Chegamos a uma sala ampla e vazia, com piso de concreto e algumas caixas empilhadas nos cantos. No centro da sala, uma mesa dobrável de plástico branco e, sobre ela, uma caixa de papelão. E dentro da caixa, um peixe. Sim, um peixe. Vivo. Nadando em um aquário improvisado, com água pela metade. Eu olhei para o peixe, e o peixe olhou para mim. E por um instante, eu senti uma conexão com aquele animal. Nós dois estávamos presos naquele lugar bizarro, sem saber o que o futuro nos reservava.
O entrevistador me entregou uma ficha com as instruções. Objetivo: transportar o peixe da mesa até a prateleira azul, no canto oposto da sala, sem deixar cair nenhuma gota de água. O tempo limite é de 2 minutos. Você será avaliado em silêncio. Eu li as instruções 2 vezes, 3 vezes, tentando encontrar algum sentido naquilo. Mas não havia sentido. Era apenas um peixe, uma caixa, e um homem me observando com o cronômetro na mão. Eu respirei fundo, peguei a caixa com o peixe e comecei a minha jornada. Cada passo era um desafio. O aquário balançava, a água ameaçava transbordar, e o peixe, coitado, parecia tão confuso quanto eu. Eu me sentia como um personagem de um videogame, em uma missão secundária ridícula. Mas eu estava determinado a vencer. Cheguei à prateleira azul, coloquei a caixa com cuidado e olhei para o entrevistador. Ele apenas assentiu, com a mesma expressão impassível de sempre. Eu não sabia se havia passado no teste, ou se aquilo era apenas o começo de uma série de desafios absurdos. Mas uma coisa era certa: aquela entrevista de emprego estava se tornando a história mais estranha da minha vida. Asterisco asterisco a fuga e a realidade distorcida asterisco asterisco. Depois do teste do peixe, e de uma ligação com uma suposta cliente que queria trocar um guarda-chuva por um helicóptero, sim, isso aconteceu, eu tive a certeza de que precisava sair dali. Aquilo não era uma empresa, era um hospício disfarçado de escritório. Voltei para a sala do entrevistador, mas ele não estava mais lá. A cadeira, girando lentamente, era a única prova de que ele havia existido. A porta estava trancada. O pânico começou a se instalar. Eu estava preso naquele lugar, com um bando de malucos e um peixe em uma caixa. Comecei a procurar por outra saída, correndo pelos corredores escuros e empoeirados. O silêncio era assustador, quebrado apenas pelos meus próprios passos e pela minha respiração ofegante. Ouvi passos atrás de mim, lentos e arrastados. Me virei, mas não havia ninguém. Apenas uma lâmpada piscando freneticamente, como se estivesse tentando me avisar de algo. Continuei correndo, até que encontrei uma janela. Sem pensar 2 vezes, eu a abri e pulei. A queda não foi alta, mas a sensação de liberdade foi indescritível. Eu estava na rua, de volta ao mundo real. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Caminhei sem rumo, tentando processar tudo o que havia acontecido. Minha mente estava um caos, uma mistura de medo, alívio e confusão. Cheguei a uma estação de metrô e me sentei em um banco, observando as pessoas passarem. Elas pareciam tão normais, tão alheias ao mundo bizarro que eu havia acabado de deixar para trás. Eu tentei racionalizar, tentei encontrar uma explicação lógica para tudo aquilo. Mas não havia explicação. Era apenas um dia louco, uma entrevista de emprego que se transformou em um pesadelo. E o mais assustador era que eu não sabia se aquilo havia realmente acabado. A sensação de que eu ainda estava sendo observado, de que a entrevista nunca havia terminado, me perseguia. E a imagem do peixe, nadando em sua caixa de papelão, ficou gravada em minha mente, um símbolo da minha própria condição, um prisioneiro em um mundo que eu não conseguia entender. Asterisco asterisco o legado da pior entrevista asterisco asterisco. Os dias que se seguiram àquela entrevista foram um borrão de incerteza e paranoia. Cada vez que meu telefone tocava, eu pulava, esperando que fosse o entrevistador, ou pior, o homem do paletó bege, me chamando para mais um teste prático com algum animal exótico. Eu evitava o centro da cidade, com medo de cruzar com aquele prédio sinistro novamente. A imagem do peixe em sua caixa de papelão me assombrava, e eu me pegava imaginando o que teria acontecido com ele. Será que ele foi aprovado? Será que ele conseguiu um emprego? Ou será que ele também está preso em algum labirinto burocrático, tentando entender o propósito de sua existência? Eu tentei explicar a história para alguns amigos, mas as palavras pareciam se dissolver no ar, perdendo todo o sentido. Eles me olhavam com uma mistura de pena e incredulidade, como se eu tivesse inventado tudo aquilo. Você deve ter sonhado, dizia um. Foi só um teste de estresse, argumentava outro. Mas eu sabia a verdade. Eu havia vivido aquilo, sentido o cheiro de mofo, ouvido os gemidos do elevador, visto o olhar inexpressivo do entrevistador. Aquilo não era um sonho, era uma realidade distorcida, um pesadelo acordado. O mais irônico de tudo é que, apesar de toda a bizarrice, aquela entrevista me mudou. Eu comecei a questionar a normalidade, a duvidar do óbvio. O mundo, antes tão previsível,
agora parecia um palco para o absurdo. Eu passei a observar as pessoas com mais atenção, procurando por sinais de loucura, por indícios de que elas também haviam passado por algo parecido. E, para minha surpresa, eu comecei a encontrar um olhar perdido no vazio, um sorriso forçado, um tique nervoso. Pequenos detalhes que, antes, passariam despercebidos, agora me chamavam a atenção. Eu nunca mais fui o mesmo. A busca por um emprego se tornou uma jornada de autoconhecimento, uma exploração dos limites da minha própria sanidade. E, embora eu ainda não tenha encontrado o emprego dos meus sonhos, eu encontrei algo muito mais valioso: a capacidade de rir do absurdo, de encontrar humor no caos e de transformar a pior entrevista da minha vida em uma história para contar. Uma história que, talvez, um dia, eu possa transformar em um livro ou em um filme. Quem sabe, talvez o entrevistador do Peixe seja o meu primeiro leitor ou o meu primeiro espectador. E talvez, apenas talvez, ele finalmente me diga se eu fui aprovado ou reprovado. Mas, por enquanto, o mistério continua. E eu, o protagonista dessa história bizarra, continuo minha jornada, um passo de cada vez, em um mundo que, a cada dia, se mostra mais e mais estranho. E, no fundo, eu gosto disso. Eu gosto do imprevisível, do inusitado, do inexplicável. Porque, afinal, a vida é muito curta para ser normal. E a pior entrevista de emprego da minha vida me ensinou isso. Asterisco asterisco amigo e a carta misteriosa asterisco asterisco. E o amigo que me indicou a vaga? Ele agia como se nada tivesse acontecido. Quando eu tentei tocar no assunto, ele desconversava, mudava de assunto, ou simplesmente me olhava com um ar de inocência que me deixava ainda mais intrigado. Será que ele sabia de algo? Será que ele fazia parte de tudo aquilo? A dúvida me corroía. Eu observava com desconfiança, tentando decifrar seus gestos, suas palavras, seus silêncios. Mas ele era um enigma, um mistério que eu não conseguia desvendar. E a carta na porta? Ah, a carta na porta. Alguns dias depois da entrevista, encontrei um envelope sem remetente, com meu nome escrito à mão, na porta do meu apartamento. Dentro, apenas uma frase, escrita em um papel amarelado: "O peixe está bem. E você?" Eu li a frase várias vezes, tentando entender seu significado. Seria uma ameaça? Um aviso? Ou apenas uma piada de mau gosto? Eu nunca soube. A carta se tornou mais um mistério em minha vida, mais um elo com aquela entrevista bizarra. Eu aguardei, como um tesouro, um lembrete de que a vida é cheia de surpresas, e que, às vezes, as respostas mais importantes não são encontradas em currículos ou em testes práticos, mas sim nas entrelinhas, nos silêncios e nos mistérios que nos cercam. E, no fundo, eu sabia que, de alguma forma, aquela entrevista nunca havia realmente acabado. Ela continuava a viver em minha mente, em meus sonhos, em minhas paranoias. E, talvez, em algum lugar, o entrevistador do Peixe ainda esteja me observando, esperando pelo meu próximo passo, pelo meu próximo teste. E eu, por minha vez, continuo esperando pelo dele. Porque, afinal, a vida é um jogo, e eu estou apenas começando a aprender as regras. E, no final das contas, talvez a pior entrevista de emprego da minha vida tenha sido, na verdade, a melhor. Porque ela me abriu os olhos para um mundo que eu nunca imaginei que existisse. Um mundo de peixes, helicópteros e perguntas absurdas. Um mundo onde a sanidade é opcional e a aventura é garantida. E eu, por minha vez, estou pronto para o próximo capítulo. Asterisco asterisco reflexões finais. O absurdo da existência asterisco asterisco. Essa experiência, por mais bizarra que tenha sido, me fez refletir sobre a natureza da realidade e a busca por significado em um mundo que, muitas vezes, parece não fazer sentido. Quantas vezes nos submetemos a situações absurdas em nome da sobrevivência, da aceitação ou de um ideal que nos é imposto? Quantos peixes metafóricos carregamos em nossas vidas, sem questionar o propósito, a lógica ou a sanidade por trás de tudo? A entrevista do Peixe foi um divisor de águas. Ela me forçou a confrontar a minha própria vulnerabilidade, a minha dependência de um sistema que, por vezes, se mostra cruel e ilógico. Mas também me mostrou a minha capacidade de adaptação, de resiliência, de encontrar humor e significado mesmo nas situações mais insanas. Eu aprendi que a vida é uma grande entrevista e que cada dia é um novo teste. E que, às vezes, a melhor resposta é um sorriso, um olhar de cumplicidade ou um simples balançar de cabeça,
como se você entendesse perfeitamente o absurdo que está acontecendo ao seu redor. E assim, eu sigo em frente, com a certeza de que a pior entrevista de emprego da minha vida foi, na verdade, um presente. Um presente embrulhado em papel de jornal velho, com um laço de fita desbotada e um cheiro de peixe. Mas um presente que me abriu os olhos para a beleza do caos, para a poesia do absurdo e para a infinita capacidade humana de se reinventar, mesmo quando tudo parece perdido. E, no final das contas, talvez seja isso que realmente importa. Não o emprego, não o salário, não a aprovação, mas a jornada, a experiência e a capacidade de transformar o bizarro em algo memorável. E eu, por minha vez, estou pronto para o próximo capítulo dessa história. Que venham os próximos peixes, os próximos helicópteros e as próximas perguntas absurdas. Porque, afinal, a vida é uma aventura, e eu estou apenas começando a desvendá-la.